Deixa eu ver aqui se eu coloco agora os slides. O Dilma vai colocar, já colocou para gravar, e tem também a lista da frequência, né? A lista deve entrar daqui a 1 minuto. Ah, ok. Bom. Pode ser, de repente, a estrela, o herói de uma classificação aqui no Maracanã. Iniciando e o Calé. Só a Patrícia também, né? Tá jogando. Deixa eu ver aqui. Chegou aí a lista, não é isso? Então, por favor, todo mundo coloque aí, assinem, coloquem o nome número da matrícula, por favor. Vocês conseguem visualizar a tela, o slide? Por favor. Sim. Então, tá ok. Tá ok. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Lembrando que eu tenho aí a lista boa noite, de presença, né? Não esqueçam de assinar o nome, colocar o nome completo, colocar o número da matrícula. A lista só vai ficar durante o tempo de aula. Disponibilizei aí no chat, né? 3 questões para completar, somente para quem não fez o teste. Então, para quem não fez o teste, vai responder essas questões, vai responder no chat, né? E eu estou dando um prazo até amanhã. São 3 questões simples aqui. Elas também vão aparecer no slide, porque vai ficar gravada na aula. Então, somente quem não fez o teste vai responder a essas 3 questões. Ok? Vamos lá, então. 15 dias que nós não nos encontramos, né? E o nosso tema de hoje vai ser sobre psicossomática. Eu não sei se algum de vocês já leu sobre psicossomática, conhece sobre psicossomática, tem alguma noção do que é psicossomática, né? É o que nós vamos tentar discutir e tentar relacionar essa questão da psicossomática com a psicologia hospitalar, né? Então, vamos nós. Para começar, eu deixo aqui, como sempre, né, 2 artigos que eu selecionei na internet sobre psicossomática. Eu acho que ainda são assuntos, artigos bem atuais e que pode contribuir aí de uma leitura para que vocês compreendam um pouco mais sobre o que vem a ser este negócio chamado psicossomática, né? No primeiro texto aí, o professor Antônio Ávila discute sobre corpo, a subjetividade, a psicossomática, e no segundo texto, esses autores vêm discutindo uma visão da psicossomática, uma visão holística do homem. Aparece aí uma palavra um pouco diferente, holística. Eu não sei se vocês conhecem ou sabem o que significa holística, mas holística é uma visão integral do homem, né? Uma visão total do homem. Ou seja, nós também aqui vamos procurar discutir como que nós vamos associar essa questão da psicossomática com uma visão de homem e, sobretudo, com uma visão holística, uma visão total de homem. Mas o que vem a ser essa visão holística, essa visão total de homem? Para a gente chegar isso nós vamos chegar no final da aula discutindo sobre essa questão. Mas para dar início à nossa questão, aí só esse slide está invertido, né? Eu coloquei aí o fundo amarelo, são as questões de quem vai responder, somente quem não fez o teste. Então, só quem não fez o teste vai responder essas 3 questões e tem um prazo aí até amanhã, no horário da aula, quer dizer,
nesse horário aqui, estou dando 24 horas para responder e me mandar exclusivamente no chat do Teams. Tá bom? Agora sim, vamos lá. Professor. Boa noite. Colegas. Vejam lá, quando nós iniciamos a nossa discussão sobre psicossomática, é interessante nos questionarmos sobre o que é esse corpo humano, né? O que traduz o corpo humano? Quando nós pensamos essa estrutura, né, do nosso corpo, o que é essa estrutura? Quem estuda o corpo humano? Existe apenas uma área do saber que estuda o corpo humano? Existem outras áreas do saber que estudam esse corpo humano? Então, esta é uma interrogação interessante para que nós possamos iniciar este entendimento sobre esta questão da psicossomática, né? E é interessante perceber que nós podemos ver no corpo humano, nós podemos olhar para este corpo humano de uma forma polissêmica. O que é polissêmica? Polissêmica, eu posso olhar para esse corpo humano de formas diferenciadas, né? Então, existem diversas áreas do saber que estudam esse corpo humano e nós vamos perceber que é possível aí encontrar visões diferenciadas sobre esse corpo humano, né? E, acima de tudo, visões diferenciadas ao longo do tempo. Se nós olharmos para trás um pouco, nós vamos ver que vão ser construídas diferentes maneiras de olhar esse corpo humano. Uma das questões, e talvez a que mais nos interessa aqui, ou uma questão muito próxima da gente, como é que é esta relação mente-corpo, não é? Como se constituiu essa relação? É interessante até nós percebemos como é que aparece essa discussão da mente. Em que momento histórico, e eu sempre gosto, por isso que eu sempre falo com vocês, sempre trago aquela linha do tempo, porque é interessante nós nos situarmos ao longo do tempo histórico para que a gente possa ter uma visão mais clara de como evoluiu essa relação. Tem aqui uma interrogação. O corpo humano, ele é um monismo ou ele é um dualismo? Ele é uma coisa só? Eles são duas coisas? Então, essas são algumas questões que nós precisamos nos interrogarmos quando pensamos na questão da psicossomática, né? E é assim que nós começamos aí a nossa enveredar por essa discussão da psicossomática. Como eu disse para vocês, eu sempre gosto de trazer essa linha do tempo. Em aulas anteriores, nós já discutimos aqui que foi exatamente num período chamado Antiguidade Clássica, lá no século VI, século V a.C., na Grécia Antiga, que se desenvolve esse negócio na espécie humana, né? No Homo sapiens, que nós chamamos de razão, de consciência, né? Por que se afirma, né, que a razão ela surge nesse período aí, por volta do século V a.C., na Grécia Antiga? Foi porque, nesse momento, nesse tempo histórico, é que surgiu o desenvolvimento de uma concepção de ciência que ficou conhecido como ciência antiga, que foi uma primeira explicação do Homo sapiens de explicar tanto a realidade, a natureza, quanto uma tentativa de explicar o que é o homem. Interessante perceber que a nossa espécie ela surgiu muito antes disso, muito antes do século V a.C. No entanto, antes do século V, antes do surgimento deste negócio chamado razão, antes do surgimento deste negócio chamado de consciência, os homens tinham uma relação um pouco diferente com a natureza. E aí aparece no nosso slide, né, depois da linha do tempo, aí escrito tempo circular. O que será que é esse negócio chamado tempo circular? Existiu um historiador das religiões, um pesquisador
de mão cheia, conhecido mundialmente, chamado Mircea Eliade. O Mircea Eliade dizia que esse tempo que o Homo sapiens vivia antes do surgimento da consciência, ele chama esse tempo do eterno retorno. Por que será que o professor Mircea Eliade chama este tempo de tempo do eterno retorno? Ele chama exatamente porque, neste momento, o homem ele estava em sintonia mais direta com a natureza. Se vocês perceberem, a natureza ela tem um tempo que ela é circular. Por exemplo, os dias e as noites é um tempo circular, é um tempo que retorna sempre. Não é? Quando nós olhamos para o tempo que nós construímos na nossa consciência, por exemplo, hoje, dia 14 de setembro de 2022. Esse dia vai se repetir? Não. Nós vivemos num tempo linear. Né? O tempo da consciência é um tempo linear. Mas parece que o tempo da natureza ele é um pouco diferente. Ele é um tempo circular. É um tempo que retorna sempre. Né? As estações do ano elas são cíclicas, elas estão sempre se repetindo. Né? Então, o professor Mircea Eliade dizia que esse tempo, antes da razão, o homem tinha um tempo circular, que era um tempo mítico, era um tempo que o homem explicava a realidade de uma forma mítica, não de uma forma racional, como nós conhecemos hoje. Tão interessante perceber que na história da nossa espécie existiu um tempo antes desse tempo da consciência, um tempo circular antes do tempo linear, que é o tempo da consciência. Né? Então, nós vamos ver que esse tempo linear ele surge com o desenvolvimento da razão na Antiguidade Clássica, depois Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que é o momento que nós vivemos hoje. E lá na Antiguidade Clássica, como nós estivemos falando aí desde o início da nossa aula hoje, ocorre a passagem do mito à razão. O que é isso? Neste momento aí, neste período da Antiguidade Clássica, por volta dos séculos 6 e 5 a.C., nós temos aí a passagem de uma explicação mitológica da realidade para uma explicação racional da realidade. Foram os primeiros filósofos que começaram a dar uma explicação, agora lógica, dar uma explicação racional para a realidade. E entre esses filósofos do período clássico da Antiguidade Grega, esses três pensadores que aparecem aí, o Sócrates, o Platão e Aristóteles, eles vão procurar dar uma explicação racional para o homem. Né? Tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles vão querer explicar a nossa espécie, explicar o homem racionalmente. O Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que nós conhecemos do Sócrates, nós sabemos pelo Platão, né? Porque ele acreditava que não seria importante deixar nada escrito. E aí, nós começamos a discussão sobre a psicossomática porque aparece aí uma explicação racional, como eu disse para vocês, sobre o homem. Né? Nessa explicação racional, e aqui antes de chegar da Idade Média, eu vou voltar aqui ao slide para enfatizar, eu creio que eu já tenho até falado disso, mas vou reforçar. Qual era a explicação que o Platão vai dar para o homem? É a primeira explicação racional do homem. Ele vai dizer que o homem é um ser dual. Tá vendo? O Platão ele inicia essa discussão dizendo que nós somos constituídos de duas coisas, que à época ele chamava de psique e soma. Né? Psique quer dizer alma, e soma o corpo, essência. Tá? Então, para essa visão platônica, o homem é constituído de duas coisas, de uma alma e de um corpo. Dizia o Platão que quando o homem nasce, né,
essa alma que vivia num outro mundo, que o Platão vai dizer da existência de dois mundos, um mundo que ele chama das essências e um outro mundo que é o mundo das aparências. O mundo das essências, onde tudo é perfeito, ele dizia que a alma tem sua origem no mundo das essências. E quando nós nascemos, a alma sai do mundo das essências e entra no corpo, no mundo das aparências. Portanto, o homem é um ser o quê? Dual, constituído de corpo e psique. Ok? O Aristóteles, mais tarde, depois do Platão, ele vai ter uma visão diferente. Ele cria uma noção de indivíduo, não é? E ele fala da existência de quê? De um corpo humano que tem uma potencialidade para desenvolver o psiquismo. Então, são visões diferentes deste homem, uma visão racional, mas diferente desse homem, onde aparece aí esta explicação de quê? Do psíquico e do somático. Então, psique, alma e soma, corpo. Inicialmente, esta é a primeira explicação que nós temos desta relação entre psique e soma, ou seja, corpo. Ok? Agora sim, indo para esse outro slide, na Idade Média, né, este tempo aí que se situa entre os séculos V e o século XV, é um período onde alguns pensadores, normalmente ligados à Igreja Católica, vão fazer uma releitura tanto do Platão quanto do Aristóteles. E aparece também esta dualidade, corpo e alma. Vejam que essa discussão, o homem tem corpo e alma. Como é que é essa relação entre corpo e alma? É uma questão que inquieta aos filósofos há muito tempo atrás. O Cleiton colocou aqui no chat, em Nietzsche existe uma lei do eterno retorno. Existe alguma ligação com a citação do eterno retorno que o professor nos apontou? Na realidade, o Nietzsche ele vai chegar no século XIX, não é? Então, a gente não. O Nietzsche é num outro momento. Nós estamos aqui na Antiguidade Clássica, chegando na Idade Média. Mas essa questão do eterno retorno é uma discussão de um historiador das religiões, o Cleison, o professor Mircea Eliade. Né? Na realidade, o que o Mircea Eliade está dizendo no tempo do eterno retorno não tem nada a ver com a lei do eterno retorno, é um tempo em que a espécie humana viveu antes do desenvolvimento disso que nós chamamos de consciência e da razão. Então, são coisas distintas aí. Tá ok, Cleison? Então, é interessante perceber que, na Idade Média, o que nós temos é uma releitura dessa visão tanto platônica quanto aristotélica do homem, mas persistiu durante muito tempo esta visão, essa perspectiva se o homem é um ser dual ou ele é um ser monista. Ele é um ser que tem corpo e alma separado, ele é uma coisa só. É uma discussão que os filósofos se indagavam durante muito tempo. E aí, quando nós chegamos à Idade Moderna, surge aí Idade Moderna, como nós podemos perceber aí no slide, é um período de tempo entre os séculos XV e XVIII, já chegando mais próximo da gente. Nesse período da Idade Moderna, surge uma nova concepção de ciência. E esta concepção de ciência que surge na Idade Moderna, como esta nova concepção de ciência ela surge na Era Moderna, ela recebe o nome de ciência moderna para contrapor aquela visão de ciência antiga que existia na antiguidade grega clássica. A Bruna está dizendo que não está conseguindo visualizar os slides, mas acho que a maioria está conseguindo, né? Vocês estão conseguindo, não? Alguém pode dar o retorno? Se estão conseguindo visualizar o... Claro, professor, estou conseguindo aqui, normalmente. Eu coloquei o slide aqui no anexo para ela aí. Então tá ótimo.
sair e voltar, professor. Tá ok, muito obrigado. Então, vejam só, voltando aqui, então, na Idade Moderna ou na Era Moderna, surge uma outra concepção de ciência, a ciência moderna, que é uma visão diferente de ciência que existia na Antiguidade. Por exemplo, a ciência antiga entendia que existia um geocentrismo, que a Terra era o centro do mundo. Não é? Com a ciência moderna, se percebeu que a Terra não era o centro do mundo, sequer era o centro do sistema solar. É uma outra visão, uma visão heliocêntrica. Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês, que na era moderna surge uma concepção de visão de mundo. Essa visão de mundo nós podemos chamar de uma cosmovisão de mundo diferenciada. Né? E da mesma maneira que temos aí na era moderna, com o surgimento deste conhecimento científico, ou vamos dizer assim, uma atualização desse conhecimento científico com a ciência moderna, surge também uma concepção de homem um pouco diferenciada. Né? Então, vai surgir na era moderna, pela primeira vez, a palavra mente. Até então, não se discutia a palavra mente. Né? E nós vamos ver que a consciência moderna... Neuci, né? Eu esqueci o seu apelido, né? Neuci, né? Ceci, desculpa. Você está dizendo o quê? Não entendeu qual palavra? Na parte que o senhor falou, quando recebeu o nome de ciência moderna, o senhor disse que era diferente da antiguidade, que na antiguidade era o geocentrismo. E na moderna, o senhor falou o nome e eu não entendi. Heliocentrismo. Hélio, Sol, uma visão heliocêntrica. Né? Tá, obrigado. O heliocentrismo ele é uma cosmovisão diferente do geocentrismo, é uma visão de mundo diferente, tá ok, Ceci? E é interessante, aí, voltando à nossa discussão, como que surge nessa era moderna esta concepção de mente, né, que até então não aparecia. Né? E surge uma concepção de mente em contraposição ao corpo, ou seja, existe uma dicotomia mente-corpo. Essa é uma questão que vai ser também muito debatida, essa questão da dicotomia. Qual é essa dicotomia? Como é que se explicava, a partir da ciência moderna, esta concepção dicotômica? Ou seja, o homem possui uma mente e possui um corpo. Tá ok? Acho que o Miguel está perguntando alguma coisa. Que da lei do eterno retorno de Nietzsche, o que retorna não é o mesmo, retorna a algo diferente, transmuta por si mesmo. Opa, eu me perdi aqui. Portanto, retorna a mesma coisa, pelo que me lembro é isso. A gente não vai entrar nessa discussão do Nietzsche, o Cleison aqui também colocou que Não, Nietzsche professor, existe. Oi. boa noite. Não era nem para colocar isso como pauta, não. Era só para falar que, Tá ok, entendeu? Miguel. A diferença. Perfeito. Tá certo. Então, nós vamos ver como que nessa época da ciência moderna, da era moderna, surgiu essa dicotomia mente-corpo. Para falar sobre ela, é fundamental a gente falar aí de um pensador francês, né, chamado René Descartes. O Descartes ele vai criar um movimento na França chamado movimento racionalista ou racionalismo. O que esse racionalismo ele tem por afinidade, ele tem por diretriz básica? Né? Ele traz uma nova concepção dual do homem. Concepção dual, então, mais uma vez, uma concepção dualista do homem.
E o Descartes, na realidade, quando ele elabora esta concepção dual do homem, ele está fazendo uma releitura lá do Platão, da Antiguidade Clássica. Olha só que interessante que ele vai lá na Antiguidade Clássica, vai fazer uma releitura do Platão e vai dizer, olha, o homem é um ser dual, constituído de um corpo e de uma mente. Segundo Descartes, corpo e mente eles se articulam. E, na época, ele dizia que essa articulação corpo e mente se daria através de uma glândula na base do cérebro chamada glândula pineal. Então, seria através dessa glândula que corpo e mente se articulariam. E como Descartes ele está vivendo aí, ele está impregnado dessas ideias da ciência moderna, as pessoas estavam muito impressionadas à época, a partir do século XV, com este novo saber que conseguia explicar a realidade. Então, a preocupação da ciência moderna era dar uma explicação lógica, racional, para quê? Para a realidade. A Ceci está falando que poderia diminuir um pouquinho o ritmo da sua fala. Estou com tá ok. Vou tentar ir mais devagar aqui, Ceci. Então, vejam só. Então, na ciência moderna, as pessoas estavam muito impressionadas com o desenvolvimento dessa ciência, e uma ciência que tinha por objetivo olhar para a natureza. Olhar para esta natureza que poderia ser agora controlada. Uma natureza que poderia ser agora medida, mensurada. Esta era a preocupação da ciência moderna. Olhar para essa natureza, olhar para esse entorno do homem e começar a quantificar, começar a medir esta realidade. Então, um dos grandes escopos da ciência moderna era olhar para fora, né? Olhar para esse entorno e tentar fazer uma quantificação, uma medição, um controle desta natureza. O homem agora teria essa capacidade de dominar a natureza. Essa era a grande questão da ciência moderna. Então, é possível explicar matematicamente a realidade. O Descartes era um matemático, né? Então, surge aí, quando nós estudamos a física no ensino médio, todas aquelas leis da física explicando a realidade. Como é que era a natureza? Como é que era a realidade? E aí nós vamos ter, a partir da ciência moderna, uma evolução muito grande também da medicina. Nós já aprendemos em aulas anteriores que a medicina ela surge lá na Antiguidade Clássica, com Hipócrates, né? Mas, a partir da ciência moderna, com a evolução da ciência moderna, que vai começar, a medicina vai começar a estudar o corpo humano. É possível, né, a partir do Renascimento, o Renascimento faz parte, o Renascimento que vocês estudam também lá no ensino médio, esse Renascimento faz parte aí dessa ciência moderna. E agora é possível, então, detalhar, estudar e, posteriormente, dissecar esse corpo. É possível agora conhecer mais especificamente este corpo, né? Isso faz parte dessa proposta da ciência moderna. E a mente? Como é que fica essa mente? Segundo o Descartes, essa mente é uma dádiva divina. Então, quando nós temos esta visão, vou usar uma expressão aqui, cartesiana, essa visão cartesiana quer dizer uma visão desenvolvida pelo René Descartes, esse filósofo francês da era moderna, nós temos um estudo cada vez maior, uma perspectiva maior de conhecimento do corpo, e esta mente fica relegada ao segundo plano. A mente não poderia ser estudada por essa ciência moderna.
né? Vejam que nós temos aí uma dicotomia corpo e mente. Se o corpo ele ganha uma grande visibilidade com a ciência moderna, a mente não vai ganhar essa visibilidade tão grande assim. No entanto, é importante que se traga aqui uma discussão de que esta visão do racionalismo cartesiano ela não foi hegemônica na era moderna. Vejam que nós estamos percorrendo todo o histórico para entender essa relação entre psique e soma, a psicossomática, né? Então, essa visão cartesiana lá da França, essa visão racionalista, essa divisão mente-corpo, ela vai ser contraposta por uma série de filósofos ingleses, os chamados empiristas britânicos, né? Então, nós temos diversos empiristas britânicos, né? Como James Mill, John Stuart Mill, David Hume, né? Que vão contrapor a essa visão do René Descartes. E qual é a contribuição que esses empiristas ingleses vão dizer? Eles vão apontar no sentido de que o homem é uma tábula rasa, uma expressão tábula rasa. O que quer dizer essa expressão tábula rasa? Com certeza vocês já ouviram essa expressão, mas tábula rasa quer dizer o homem é uma folha de papel em branco. O homem, quando nasce, ele é uma folha de papel em branco. E, na medida que o homem vai vivendo, ele vai tendo experiências do mundo. Ele vai experimentando o mundo pelos órgãos do sentido, visão, audição, tato, gustação, né? E a partir do momento que ele vai percebendo o mundo, a Aline Torres levantou a mão. Diga aí, Aline, por favor. Professor, boa noite. Diga lá, boa noite. Eu queria perguntar como que essa visão da tábula rasa ela se relaciona com a questão da psicossomática que o senhor estava falando antes. Sim, Aline. Na realidade, nós vamos chegar nessa visão da psicossomática. Não sei se você se lembra, no início dos slides apareceu lá uma visão holística do homem, não é? A psicossomática é uma discussão que nós temos, só vou adiantar aqui para responder a sua pergunta, Aline, é uma visão de homem que surge no século XX com uma visão holística do homem, uma visão integral do homem. Mas essa visão holística, Aline, integral do homem, ela não surgiu do dia para a noite. Ela surge como desdobramento de todas essas articulações que eu venho historicamente construindo com vocês, né? Então, quer dizer, se nós temos lá na Antiguidade Clássica a visão platônica, socrática, platônica, aristotélica, esta visão, essa relação psique e soma, ela vai se alternando ao longo do tempo. E quando nós chegamos no século XX, no início do século XX, nós vamos ter uma visão integradora do psique e da soma, que é a psicossomática. Mas nós estamos aqui no século XVI e XVII, quando ainda existia uma visão dicotômica. Quer dizer, eu estou fazendo o histórico desse processo para vocês perceberem que a psicossomática ela não surgiu de repente. Ela é fruto de uma discussão muito antiga sobre o que é o homem. Não sei se ficou claro, Aline. Consegui responder a sua pergunta? Ficou sim. Obrigada, professor. Nada, Aline. Então, vejam só, os empiristas britânicos eles tinham uma visão diferente da visão racionalista cartesiana. Enquanto Descartes achava que o homem, quando nasce, ele tem um corpo e uma mente, um corpo, né, que nasce e uma mente como uma dádiva divina que se articulam
por meio de uma glândula que ele chama de glândula pineal. Os empiristas britânicos vão dizer, não, o homem, quando nasce, ele é uma coisa só. Ele só tem corpo. E desse corpo, a partir das experiências da vida, né, vai se constituir esta mente. Então, a era moderna, né, dos séculos XV ao XVIII, se passou discutindo, os filósofos especulando se o homem o que era? Tinha uma dicotomia, corpo e mente, ou era uma coisa só? Corpo, só um corpo que surgiu uma mente. Essa discussão ela só vai encontrar, vamos dizer assim, uma outra perspectiva a partir da Idade Contemporânea. Na Idade Contemporânea, né, esse período que vai do século XVIII para cá, até hoje, né, surgiu um pensador chamado Immanuel Kant, um filósofo Immanuel Kant, que ele vai procurar uma articulação entre a visão racionalista e uma visão empirista. Então, foi uma primeira aproximação de mente e corpo. Né? Posteriormente, um outro filósofo alemão chamado Georg Hegel, ele vai desenvolver uma lógica que ele vai chamar de lógica dialética e, por meio dessa lógica dialética, ele vai também trazer uma concepção de aproximação de mente e corpo. Vejam que nós estamos passando por um processo de quê? Por um processo de evolução até chegarmos a essa visão da psicossomática. Né? Ela passa por uma construção bem longínqua. É interessante perceber que no século XIX, que é um século onde nós temos um desenvolvimento da ciência bastante acentuado, né? O século XIX ele se caracteriza por um cientificismo exacerbado. Né? Ou seja, existia uma aura no século XIX que se acreditava que a ciência iria dar conta de toda a realidade. Quanto mais nós tivéssemos desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico, mais nós iríamos nos aproximarmos de uma realidade mais tranquila. Não é? Não sei o que vocês pensam sobre essa situação, mas é interessante que se essa é uma visão, basicamente, do positivismo do século XIX, que acreditava na ciência, na razão como resolução de todos os problemas do homem, e nós vamos ver que nós vamos chegar no século XX, e no século XX, quer dizer, com mais ciência, com mais tecnologia, o homem, o ser humano, desenvolve 2 guerras mundiais que mata mais do que todas as outras guerras que já tinha feito. Né? Quer dizer, é uma questão para ser levantada sobre a unilateralidade, se a unilateralidade da razão ela resolve todas essas questões. Mas neste mesmo século XIX, é interessante perceber que vai surgir também na Alemanha um grupo de filósofos chamados o movimento da filosofia romântica alemã, onde esses filósofos românticos alemães eles vão ventilar a possibilidade da existência de alguma coisa além da razão no ser humano. Então, o que os filósofos românticos alemães, né? Vou citar aqui alguns deles, Eduardo Hartmann, Carl Gustav Caruso, são exemplos de filósofos que começaram a se questionar se o homem, além dessa consciência, porque o homem estava muito empolgado com o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento da razão, e como consequência do desenvolvimento da razão, o desenvolvimento da ciência, capaz, se achava à época, de resolver todos os problemas da humanidade. Então, existia uma exacerbação da razão e uma exacerbação desta visão da ciência como
solução para todos os problemas. E aí, neste momento, que vai surgir também na Europa, em especial na Alemanha, este grupo de filósofos, chamados filósofos românticos alemães, que vão se questionar se o homem, além da razão, possui alguma outra questão além da razão. Né? Essa discussão ela aparece com esses filósofos românticos, e aí vai aparecer no século XIX, nessa passagem aí do século XIX para o século XX, um pensador que todo mundo aqui nos cursos de psicologia conhece bastante, que é o Sigmund Freud, um médico neurologista, né, que vai desenvolver esse campo de saber, a psicanálise, e vai levar, né, esta discussão da existência de uma instância além da razão para a medicina. E aí nós vamos começar a aparecer essas nomenclaturas, né, que a psicanálise traz. O inconsciente, essa relação consciente e inconsciente. Né? E é interessante perceber também que, neste momento, o Freud ele começa a trabalhar, você se lembra do primeiro caso do Freud, a Ana O, ele trabalha com esses casos de histeria. Né? O que é a histeria? Possivelmente uma doença que não teria uma causa orgânica, né? Ou teria uma causa psíquica. Até é difícil falar, o psíquico é orgânico, né? Mas existe aí, olha, uma nova relação mente-corpo, que começa aí agora uma aproximação, tá vendo? Daquelas duas instâncias bem diferentes que o Platão começou a falar delas lá no século V a.C., quando ele falava da existência dos dois mundos, o mundo das essências e o mundo das aparências, psique e soma. Nós vamos ver agora, tá vendo? No século XIX, tá? Quantos séculos depois, uma relação diferente entre corpo e mente. Também uma tentativa de amenizar aquela dicotomia mente-corpo desenvolvida pelo René Descartes no início da Era Moderna. Né? E aí a gente pode identificar que nós temos, nesta perspectiva aí da psicanálise com Freud, uma primeira aproximação, uma primeira articulação diferenciada desse psiquismo e desse soma. E aí a gente pode entender que surge aqui essa questão da psicossomática. Né? É como um processo evolutivo. Eu gosto de traçar esse contexto histórico, porque sem ele fica complicado a gente entender essa realidade. O Rafael Rodrigues da Silva levantou a mão. Por favor, Rafael. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Tudo certo? Com você, tudo bem, né? Tudo bem também. Só tirar uma dúvida aqui com o senhor. Então, surge aí, depois de Freud, é isso, a psicossomática? Ou me enrolei aqui? Sim, na realidade, a gente vai perceber que a psicossomática vai passar por um processo histórico. Mas o Freud ele traz para a medicina a possibilidade de uma interação corpo e mente. Né? Porque quando ele começa a estudar a histeria, ele levanta a hipótese de que a origem desse problema, a origem do problema do histérico é o quê? Não é uma causa do soma. Né? O Freud, quando ele começa a fazer os seus estudos, né? Depois que ele se forma em medicina e faz a especialização em neurologista, ele fica muito impressionado com um pesquisador francês chamado Jean-Martin Charcot.
o Charcot trabalhava os casos de histeria, né? E lá ele trabalhava à época com hipnose. E o Freud vai até Paris ver as aulas do professor Jean-Martin Charcot. Ou seja, começa a aparecer, Rafael, com o Freud, ele leva para a medicina esta nova relação psico e soma, psique e soma, a psicossomática. Ok? Embora ele não vai, desculpa te interromper, ele não vai dar esse nome psicossomática. Esse nome psicossomática ele vai aparecer mais tarde, aqui no próximo slide, creio eu, vai aparecer com um psiquiatra alemão, Johannes Einhold, esse termo psicossomática. O Freud ele não vai falar, ele não vai usar essa nomenclatura psicossomática, mas é só no mesmo século XIX, o Freud está vivendo essa visão. O Freud, acho que nasceu em 1856 e morre em 1939. Ele vive essa transição do século XIX para o século XX. Ele traz essa discussão dessa instância que os filósofos românticos alemães chamavam: existe alguma coisa para além da razão? Né? O Freud vai trazer essa instância para quê? Para a medicina, e vai chamar isso de quê? De inconsciente. Né? Mas vai ser um outro psiquiatra, né? Quer dizer, o Freud era neurologista, vai ser esse psiquiatra, Johann Einhold, que vai dar esse nome de psicossomática a esta relação entre o psiquismo e o soma. Não sei se eu te respondi aí, Rafael. Não, respondeu sim, professor, que eu estava acompanhando aqui, eu fiquei com receio de ter confundido. E só uma última dúvida, o senhor falou da dialética hegeliana só num contexto histórico mesmo, né? Sim, na realidade, o Hegel, quando ele fala da dialética hegeliana, ele faz uma contraposição a uma outra dialética que existia desde a Antiguidade Clássica, chamada uma outra lógica que existia desde a Antiguidade Clássica, chamada lógica clássica do Aristóteles. Né? Porque na lógica clássica se diz ou uma coisa é ou uma coisa não é. Né? O que é e o que não é, não é. Então, é o princípio do terceiro excluído. É uma questão da lógica clássica. Contrária a essa lógica clássica, o Hegel, no século XIX, ele cria uma lógica que ele chama lógica dialética. O que é lógica dialética? Ele vai dizer que o homem, né, ele se constitui a partir de uma dialeticidade que ele tem com a realidade. Ou seja, a partir de uma relação dialética entre o homem e a realidade é que vai se constituir esse homem. Então, ele vai usar daqueles princípios da tese, antítese e síntese, onde toda tese tem dentro dela uma antítese, né? Ou seja, toda tese tem dentro dela uma negação, né? Que é a antítese, e a antítese é uma outra tese que, por sua vez, tem dentro dela a sua negação. Então, a negação da negação é a síntese. Eu não sei se eu embolei, se eu expliquei, mas o que o Hegel trouxe foi uma nova maneira de perceber o que era o homem. Né? Ou seja, se o Aristóteles dizia ou o homem é uma coisa ou é outra, se ele é uma coisa, ele não tem a possibilidade de ser a outra, as duas coisas são excludentes, por isso o chamado princípio do terceiro excluído, ou o homem é isso ou é aquilo. O Hegel, ele vai dizer que o homem é uma coisa, mas ele pode vir a ser uma outra coisa. Que leva esse homem para um outro lugar. Como se fosse um outro estágio, um movimento. Né? Ele vai tirar o homem daquela visão determinista que aparecia na lógica clássica da antiguidade grega para uma visão que o homem poderia se transformar a partir da relação que ele tem com a realidade.
Né? Perfeito. Então, essa relação, uma dialética. O Hélio está colocando aqui a tese, a afirmação da antítese, é a negação da tese, a síntese é a negação da antítese. Olha só, Hélio, a tese é uma unidade. O que o Hegel está dizendo é que a tese é uma unidade. E dentro da lógica hegeliana, Hélio e todo mundo, ele vai dizer toda unidade tem dentro dela o seu contrário. Né? Ou seja, a tese tem dentro dela o seu contrário. Qual é o contrário da tese? É a antítese. No entanto, a antítese é uma outra unidade, ou é uma outra tese, que tem dentro dela também o seu contrário. E ele vai chamar o contrário da antítese de síntese. Então, ele diz que esse é um movimento contínuo, tese, antítese e síntese. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui grosseiro. O dia, ele tem dentro dele o quê? A noite. Né? Quanto mais o dia vira dia, mais ele vai virar o quê? A noite. Então, quer dizer, a tese, antítese e síntese é um movimento cíclico que a natureza vai passando. Né? Então, é o princípio da negação da negação. O primeiro princípio, que é chamado unidade dos contrários, tá ok? Que toda tese tem dentro dela o seu contrário, né? E como a tese ela é uma unidade, tem dentro dela o seu contrário, ela tem dentro dela a antítese. A antítese é uma outra tese que tem dentro dela o seu contrário, que é a síntese, que, por sua vez, é uma outra tese, que tem dentro dela o seu contrário, que é a antítese, uma outra síntese e uma outra tese. Então, este movimento de tese, antítese e síntese é um movimento constante. É interessante que nessa visão do Hegel se traz uma concepção de homem como possibilidade de modificações. Né? Está mudando constantemente. O Ítalo está perguntando, pode repetir a frase, o exemplo sobre o dia? Olha só, Ítalo, eu exemplifiquei essa questão do dia para, metaforicamente, dar uma visão mais clara. Por exemplo, o dia, se a gente entender o dia como uma unidade, este dia ele tem dentro dele a noite. Né? Porque, você veja, o dia nasce pela manhã, quanto mais ele vira dia, mais próximo da noite ele está. Da mesma maneira, a noite, quanto mais ela vira noite, quanto mais ela entra na noite, mais próximo do dia ela está. Então, vejam só que noite e dia elas fazem parte de uma unidade apenas. Mônica disse que deu um nó na cabeça. Mas é para mostrar, Mônica, Ítalo e todo mundo, que o dia e noite eles fazem parte de uma unidade. Não existe a noite, o dia. Dia e noite eles fazem parte de uma mesma realidade. Está vendo? O dia se transforma na noite e a noite se transforma no dia. Veja se não é assim. Né? O dia tem dentro dele a noite, e a noite tem dentro dela o que? O dia. Os dois eles fazem parte de uma mesma unidade. Essa era a visão do nosso amigo Hegel para falar de uma lógica que ele chama de lógica dialética. É uma lógica da dialeticidade, que foi uma maneira... Espera aí, professor. Oi? Quem está falando? Um instantinho, vê se eu entendi de uma forma... Adoniris. Vê se eu entendi de uma forma mais simples. Espera aí. Diga, Adoniris. Deixa eu ver se eu entendi. Desculpa, se der uma batatada, desculpa. Nada, olha só. Então, ele quis provar que a mente está para o corpo, assim como o corpo está para a mente, não é isso? Na realidade, o Hegel... É porque as discussões são muito mais amplas. Eu estou aqui resumindo. O Hegel ele dizia, olha, existe uma estrutura psíquica, né, que ela se mistura com essa estrutura do corpo e elas vão se transformando. Né? Seria uma aproximação dessas duas visões. Né? Uma transformação. O que o Hegel está querendo mostrar
E esse não é o escopo, não é o objetivo da aula, eu só coloquei isso para ilustrar. O que ele está querendo mostrar é que tudo na natureza se transforma. Né? Enquanto lá em Aristóteles dizia, olha, você ou é isso ou você é aquilo, o Hegel está mostrando que tudo da natureza passa por um processo de transformação. Ok, professor, entendi. Então tá bom. Desculpa ter voltado. Fica à vontade. Quem está falando? Rafael. Rafael. Esse pedaço eu não tinha ficado tão claro para mim, só está explicando maravilhosamente bem. Eu que dei uma embolada aqui eu queria só confirmar. Mas tá ótimo agora, esclareceu. Obrigado. Então, nada. Veja só, na realidade, são essas questões, Jamir está falando duas faces de uma mesma moeda, na realidade faz parte de um todo. Né? Vejam bem que essa relação corpo-mente, por mais que os pensadores colocassem nomes diferentes, elas têm visões diferentes. O Cleison está dizendo, quanto mais o dia se segue, mais ele está perto da noite. Assim como a noite, isso será assim, porque dia e noite, Cleison e todo mundo, eles fazem parte de uma unidade. Né? Aonde que o dia se encontra com a noite? Será que eles se encontram? Quer dizer, o dia e a noite, quando eu penso na natureza, dia e noite, eles fazem parte de uma unidade. Né? Essa unidade que nós chamamos, né, de sequência de dias e noites. Mas o dia, para ele evoluir, quanto mais dia ele mais perto da noite ele está. Né? É uma relação, uma polaridade. Né? Por exemplo, quanto mais nós vivemos, mais perto da morte nós estamos, não é isso? Né? Quanto mais eu vivo, mais eu morro. Né? Porque ontem eu estava mais distante da morte do que eu estou hoje. Não é uma coisa também muito próxima, né? Eu não sei se eles seriam o Jamir, o crepúsculo e amanhecer seriam assim. Eles fazem parte de um processo só. O primeiro princípio da lógica dialética do Hegel é o princípio que ele chama de unidade dos contrários. Neste princípio, o primeiro princípio da lógica hegeliana, da lógica dialética do Hegel, ele vai dizer toda unidade tem dentro dela o seu contrário. Está vendo? Eu não estou nem afirmando que essa seja uma verdade. Essa foi uma visão, uma afirmação do Hegel no século XIX, dizendo que toda unidade tem dentro dela o seu contrário. Está entendendo? Então, essa é uma visão de mundo, como a visão aristotélica de mundo era outra, como a visão do René Descartes era outra, como a visão dos empiristas, os filósofos empiristas ingleses era outra. Então, cada filósofo, o que ele vai estar fazendo? Ele está especulando sobre o que é o homem. Né? Até que nós chegamos no século XIX com os filósofos românticos dizendo que o homem tem dentro dele, a razão tem dentro dela uma outra coisa que tem um tom de irracionalidade. O Jamir colocou aí o símbolo do yin e yang, perfeito. O símbolo do yin e yang é uma polaridade que forma uma unidade. Né? O Cleison está dizendo aqui, quanto mais estou vivo e vivendo, mais perto da morte. Eu estaria sim, porque quanto mais eu vivo, mais eu morro. Para eu viver, eu preciso respirar, eu preciso comer. Quanto mais eu como, quanto mais eu respiro, mais eu desgasto esse corpo. Então, a gente morre um pouquinho para viver. Né? Na realidade, essa é a lógica que o nosso amigo Hegel ele trouxe para a gente quando ele afirma que toda unidade tem dentro dela o seu contrário. Tá ok? Então, são concepções de vida, concepções de humano diferentes. E a filosofia e depois a sociologia lá vão trazer outras concepções de homem. A psicologia vai trazer outras concepções de homem. Né? Então, quer dizer, nós não podemos ficar fixados em um. Interessante é que a gente possa analisar todas essas concepções de homem
E aí nós vamos nos aproximando, enquanto psicólogos, daquelas teorias que mais nós nos sentimos à vontade, né? É quase como se fosse uma teoria, é como se fosse uma lente, ou que através dessa lente eu vejo o mundo, ou uma roupa que eu mais me sinto confortável dentro dela, né? Quer dizer, quais dessas explicações de homem mais me satisfaz? A explicação platônica, a explicação aristotélica, a explicação cartesiana, a explicação dos empiristas, a explicação do Kant, a explicação do Hegel, a explicação dos filósofos românticos alemães, a explicação do Sigmund Freud sobre a questão do inconsciente, né? Nós vamos ver mais tarde como uma dissidência da psicanálise surge a psicologia analítica do Carl Gustav Jung. O Jung vai trazer uma outra concepção de homem, uma concepção de aparelho psíquico diferente. Olha aí, o Hélio postando aí o símbolo do yin e yang, né? Está contido do outro. Quer dizer, o Jung vai trazer uma concepção holística de homem, né? A concepção, o inconsciente junguiano, ele é diferente do inconsciente freudiano, né? Então, quer dizer, o inconsciente junguiano, ele é inato no homem, né? Então, quer dizer, existem concepções diferentes de homem, do que é esse ser que nós somos, né? Olha só que beleza isso, essa visão multifacetada do homem, essa visão holística, transdisciplinar do homem que nós temos. Tá? A psicossomática, como a gente viu, ela aparece no século XIX, com esse psiquiatra aí, o Johann Eyholt, que ele vai afirmar da existência desta articulação entre o quê? Entre psique e soma. Mas essa psicossomática, a aula hoje foi para mostrar para vocês que ela não surgiu aqui, embora a nomenclatura apareça no século XIX, ela tem uma história. Como nós todos, enquanto detentores de um corpo, o nosso corpo não é uma estrutura isolada, o nosso corpo tem uma história, né? Então, quer dizer, essa visão que nós temos hoje do psicossoma, dessa visão psicossocial, do psiquismo, do soma e do social, que eu vou falar daqui a pouco ainda, é uma visão integral do homem, é uma visão holística que apareceu lá nos primeiros slides que a gente estava começando aí a nossa discussão da psicossomática. Nós íamos por uma evolução da psicossomática, como que ela vem caminhando ao longo do tempo. A Juliana Drummond está dizendo, e ainda tem a visão evolutiva do Darwin. O Darwin, ele viveu, Juliana, no século XIX. Sem dúvida nenhuma, muito bem colocado por você isso, porque, está vendo? Os filósofos estavam discutindo o homem é isso, o homem é aquilo, né? O homem tem soma, o homem tem corpo, o homem tem psiquismo, o homem tem mente e corpo se relacionam. O Darwin, no século XIX, ele institui uma visão evolucionista da espécie humana. Então, ele vai dizer, nós não estamos distante desta natureza, nós fazemos parte dessa natureza e fazemos parte de um processo histórico, né? De um processo evolutivo. É uma outra contribuição extremamente significativa à contribuição do Darwin nessa discussão da nossa espécie, que é uma discussão muito rica, não é? Porque como é que nós olhamos esse homem? Vocês que estão fazendo a disciplina Psicologia Hospitalar, como é que eu olho esse homem lá quando eu vou atender lá, quando eu vou trabalhar nessa instituição chamada hospitalar? Qual é a visão de homem que eu vou trazer? É a visão daquele paciente que tem um corpo, do paciente do leito 58, por exemplo, o paciente da ala 3, do paciente com a doença tal,
ou eu vou buscar uma visão holística desse homem? A Ceci está dizendo a visão do homem para Jung, é que o homem não é o ponto de chegada, é um ser de passagem, ele não tem fim. Na realidade, Ceci, o Jung ele vai abrindo um parênteses aqui para te responder, o Jung ele vai entender que existe uma visão integrada de homem. O Jung ele é um crítico da modernidade. Essa palavra modernidade vai aparecer nos slides daqui para frente, mais uns 2 ou 3 slides para frente. Essa palavra modernidade, né, aproveitando esse slide aí que está na tela, a junção da idade moderna com a idade contemporânea é chamada de modernidade. E nós vamos perceber que, no final do século XX, nós temos um processo de crise da modernidade, que vai gerar um outro período que é muito conhecido, não sei se vocês com certeza já ouviram falar sobre ele, que é de pós-modernidade. Alguns outros autores também chamam de modernidade tardia. O que é esse período da pós-modernidade, esse período final do século XX aí, e início do século XXI? É um período em que aqueles valores da modernidade eles entram em crise. Que valores da modernidade? Por exemplo, a visão de que a unilateralidade da ciência daria conta de explicar a realidade, resolveria todos os problemas do mundo. Um outro momento que retrata essa crise da modernidade, ou que a pós-modernidade ela traz de novo, é a visão dicotômica do homem, como corpo e mente. Né? Se entende que o homem não possui corpo e mente como duas instâncias separadas. Muito pelo contrário, essas instâncias elas estão o quê? Articuladas. E o Jung ele faz parte do grupo de pensadores que faz uma crítica à modernidade. E aí ele vai entender esta relação mente-corpo como uma unidade que ela passa por um processo de desenvolvimento a que o Jung dá o nome de individuação. Então, o Jung vai dizer, quando o ser humano nasce, ele tem uma estrutura, uma prima matéria, uma matéria primeira, que ele vai chamar de quê? De inconsciente coletivo. Neste inconsciente coletivo, se tem neste inconsciente coletivo potências, forças. Aqui ele dá o nome de arquétipos. Arqué é tudo que é antigo e tipo é aquilo que é impresso. Arquétipo, portanto, é aquilo que é impresso primeiro. E aí o Jung vai mostrar para a gente que este arquétipo, esses arquétipos, eles são inatos, não é? E que com o desenvolvimento da vida, o desenvolvimento humano, esses arquétipos, esse inconsciente coletivo, ele vai dar origem a um outro inconsciente, aquele dá o nome de inconsciente individual, não é? Constituído de estruturas que ele chama de complexos. Complexo é uma concentração de energia, e entre esses complexos vai ter origem, um dos complexos vai se desenvolver e vai gerar uma coisa chamada consciência. E no centro da consciência, o ego. Então, esse seria o aparelho psíquico para o Jung, e o objetivo da vida é gerar a individuação, é gerar o desenvolvimento deste aparelho psíquico e como esse aparelho psíquico, consciente e inconsciente, se articulam, tal como yin e yang, como dois polos. Então, segundo Jung, ele vai falar o objetivo do desenvolvimento humano vem a ser exatamente a função transcendente, ou seja, esta articulação do consciente com o inconsciente, o tornar consciente aquilo que é inconsciente. Mas esse é o objetivo da individuação, mas que para que isso ocorra, precisa de um processo psicoterápico. Então, falei isso tudo para falar aí do que a Ceci falou do Jung. A Juliana Drummond dizendo que é verdade, temos que adaptar.
Né? E a Luísa está com uma pergunta aqui. Luísa, você quer perguntar? Luísa Bittencourt Cássia. Por favor, Luísa. Oi, professora. Você está não com a estou mão com levantando. nenhuma pergunta, Oi, não. Luísa. Não. Ah, não, Oi, que seu tudo nome bem? está aparecendo aqui. Tudo bem com você, Eu não, tudo certo, né? eu não sei se tá tudo certo. Eu não sei se eu cliquei em alguma coisa errada, mas eu acho que eu não levantei a mão, não. Ah, tá. Eu não sei por que aparece o seu nome aqui com letras grandes na tela. Então, mas tá bom falar com você. O Djamir está dizendo, na arquitetura, só ler o que o Djamir colocou aqui, um minutinho. Na arquitetura, o período pós-moderno volta à utilização de elementos de outras épocas, como o arco romano, entre outras misturas de elementos. Os traços retilíneos começam a ganhar curvas e uma organicidade. O mesmo se reflete nas artes do espírito dessa época, sem dúvida. A arquitetura moderna, antes do pós-moderno, eram linhas retas, formas geométricas, Jamil. E na arquitetura, o pós-modernismo da arquitetura, você vê que o pós-modernismo ele vai reverberar em diversos campos de saber. Na arquitetura, ele vai gerar essa articulação entre diversas formas. A Ceci está dizendo aqui consciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Essa é a estrutura do aparelho psíquico para o Jung. O inconsciente coletivo, constituído de arquétipos, o inconsciente individual, constituído de complexos, e entre esses complexos, um deles se desenvolve formando a consciência, que tem no centro o ego, e na consciência nós temos 4 funções: pensamento, sentimento, sensação, intuição, e 2 atitudes, introversão e extroversão, que se articulam as 2 atitudes com as 4 funções para formar os chamados tipos psicológicos. Mas isso seria para uma outra discussão lá do Jung, só respondendo aí a questão de vocês. Só voltando ali o comentário que eu fiz, só voltando ao comentário que eu fiz, é que eu cotei, né? Eu quero dizer que que são interatuantes, né? Esse consciente, o consciente coletivo e o coletivo. Então, foi isso, ficou picado a minha escrita. Sim. Entendeu? Em cima eu disse, são interatuantes. Aí embaixo eu fui explicar eles. Foi isso. Ficou picado, de repente pareceu meio uma pastora de um assunto aí. Tá bom? Perfeito, Ceci. Realmente são 2 instâncias que eles se articulam, não é? Porém, o processo psicoterápico, como diz o Jung, é uma opus, quer dizer, uma obra contra a natura. Eu preciso da psicoterapia para ter clareza como que esse inconsciente ele se articula com a consciência. Eu não sei se foi o Hélio, alguém que também tinha começado a falar aí, eu interrompi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não fui eu, não. Mas eu queria só fazer um comentário. Pois não, Hélio, fica à vontade. Essa lógica que você está falando aí justamente vai de encontro com a questão da síntese, da tese, da antitese, da síntese. Cada um veio contribuindo com a sua visão até a gente chegar. E aí eu também lembrei do Freud, quando já me falou da questão da arquitetura, lançar a mão de outras formas. O Freud também ele foi lá na mitologia, na questão da Grécia, para construir a teoria dele. Mas o que ele queria? Ele queria fazer com que aquilo que ele tinha descoberto se tornasse possível de ser repassado. E aí ele buscou essa forma de falar do Édipo, de coisas que já eram conhecidas para que a gente pudesse captar, pelo menos as pessoas da época, o que ele tinha defendido lá do inconsciente. Sim, na realidade, nenhum pesquisador, todo mundo parte do zero, né? Ele sempre parte de alguma questão, ele parte de alguma teoria, parte de uma série de questões para poder dar prosseguimento à sua visão. A ciência é assim a base, né? Para ser ciência tem que ter a questão da refutabilidade, para que a gente possa produzir. E aí a gente vive em alguns momentos pessoas que são contrárias, né? Ou são assim agressivas a opiniões contrárias, não entendendo que o contrário é que faz a gente repensar, mudar e evoluir. Perfeito. Na realidade,
o conhecimento científico ele passa por um processo de evolução constante. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser, né? E assim o conhecimento ele vai evoluindo, tá certo? Então nós temos aí, eu acho que eu estava aqui nesse slide que falei do Johann Einhold, e depois, no século XX, o Balint, que é um psicanalista húngaro... Parou no slide 16, professor. Falei de quê? Desculpa, não ouvi. O senhor parou no slide 16. 16, então, é onde nós estamos aqui. O Balint, que foi... Para mim está aparecendo 12 agora. Não sei, aqui para mim está o 16. Está a linha do tempo, Está no né? 12. Está aparecendo no 12, professor. Acho que alguém mexeu. Alguém deve ter mexido nisso. É possível. E o pior é que agora sumiu. Pois é, como é que eu faço para voltar nisso? Eu não sei como é que eu volto com esse slide. Tenta sair e entrar de novo. Eu vou tentar lá recuperar o slide. Um minutinho só. É porque alguém deve ter assumido o controle aí, né? Deixa eu ver se ele vai... Professor, eu acho que fui eu sem querer. Eu Não, até sempre... saí. Eu até sempre... saí da aula para ver se tirava, porque eu não sabia desassumir, sei lá. Acho que eu vou manter. Me desculpa. Nada, fica à vontade. Ver se ele vai aparecer aí para vocês. Pois não, fica à vontade. A segunda questão que o senhor colocou aí, das 3 perguntas, o senhor está perguntando sobre o local ou o indivíduo. Qual a primeira pergunta? A primeira foi quando surgiu, né? Não foi isso? A psicologia hospitalar, Lia? Isso, que século surgiu? 3 perguntas. A primeira foi em que século? Aquelas 3 perguntas na segunda questão. Se se refere ao local ou a pessoa? O nome da pessoa. Ah, tá ok. Ficou confuso para mim. Ok? E a primeira, se eu quer que escreva, não vou dar resposta. Só qual século que apareceu? Só qual século que apareceu? Vou falar o passado. Eu vou colocar. É isso? Não fala a resposta aqui, não. Escreve lá para mim. Não falei, não. Tá bom, Ali? Desculpa. Tá certo. Nada. Bem, agora todo mundo está vendo o slide 11, indo para o 12? Isso. Perfeito. Então vamos chegar no 16, que foi onde nós paramos, não foi isso? Isso aí. Então vamos lá, um minutinho só. Chegamos aqui, então, no slide 16. Né? Nesse slide 16, eu estou falando aqui do século XX, um psicanalista húngaro chamado Balint, ele vai trazer também, ele vai ampliar essa discussão da psicossomática, né? Dessa articulação, dessa visão integrada entre corpo e soma. Aldara, você enviou no chat geral, envie para o chat do professor. Bem, acho que não está falando comigo, não, né, Aldara? Veja só. Porque a Júlia está mandando as respostas aqui para o chat geral. É para o chat do Teams, Júlia. Tá? É para o chat, não é para esse chat, é para o chat do Teams, tá bom? Depois você coloca lá no chat do Teams, tá bem? Veja só. Então, o Balint ele vai trazer uma perspectiva de que o paciente ele possa ter uma visão, uma perspectiva ativa no tratamento. Então, segundo essa visão do Balint, vai ser essa expressão grupos Balint vai se disseminar bastante aí nos anos 20 do século passado, uma perspectiva de trazer o paciente tirar o paciente dessa passividade e colocá-lo numa perspectiva
ativa no processo de interação com a doença, mas é um reflexo, uma evolução deste processo da psicossomática, que é essa visão de integração de quê? Do psiquismo com a soma, uma visão integradora destas duas instâncias. E aí vem do século XX, a partir dos anos 30, quando Franz Alexander e a Escola de Chicago, nos Estados Unidos, né, no início do século XX, começa a propor uma visão holística, começa também a amadurecer mais ainda essa visão holística, quando ele levanta a hipótese de uma relação entre tipos de personalidade e o surgimento de tipos de doença. E aí passa por esse processo de evolução histórica da psicossomática, com Pierre Marty e a Escola de Paris, nos meados do século XX, os anos 50 e anos 60, e depois também o Nemiar e o Sifnels, que vão falar da existência de uma possibilidade de uma aleximia, que seria a dificuldade de relatar alguns tipos de patologia. Ou seja, a psicossomática ela vem trazer uma visão integradora dessas duas instâncias aí do humano. Não é? Nessa evolução histórica, a psicossomática ela tem início lá com a psicanálise, com Freud, quando ele trabalha aí com a questão da histeria, a enfermidade seria a histeria. Num segundo momento, a integração dessa visão psicossomática, segundo esses autores que eu listei aí, desses 2 artigos que eu separei para vocês, se procura uma visão integradora através das pesquisas behavioristas. E, por último, que é uma visão mais recente da psicossomática, é uma visão psicossocial. O que é essa visão psicossocial? Que é uma visão que é bastante trabalhada hoje. Por quê? Porque hoje se entende que esse corpo humano ele não é uma entidade somente biológica, não é uma entidade que tem uma relação dicotômica com esse psiquismo, nem tampouco, e esse é o terceiro elemento, nem tampouco nós podemos dissociar esse corpo-mente das questões culturais, das questões sociais. Então, na realidade, nós temos hoje uma visão biopsicossocial. Ou seja, esta é a visão que a psicossomática traz para a gente na atualidade. Um corpo multifacetado. Por que multifacetado? Júlia, Maria, o teste, Júlia, assim como a Lia, é para responder no Teams, no chat do Teams, tá bom? Tem no chat que vocês entram em contato comigo. Então, por favor, respondam lá no chat do Teams, tá? Em vez de ser no chat da aula, no chat do Teams, tá bom? Júlia, Lia, conseguiu fazer isso também? Então, beleza. Quem está respondendo o teste, coloca lá no chat do Teams. Então, quer dizer, a psicossomática, em síntese, ela traz essa perspectiva dessa visão integradora, né? Dessa visão integradora desses 3 elementos que nós temos aí, o biológico, o psíquico e o social. É muito difícil a gente querer fazer uma distinção ou uma separação desses elementos aí, tá bom? Interessante, como é que a gente pode pensar aí esse corpo psicossomático no contexto hospitalar? Então, eu estou colocando para vocês, esse corpo ele tem muitas dimensões, nós não podemos pensar esse corpo apenas com uma dimensão. O Ítalo está com a mão levantada, por favor, Ítalo, diga lá. Professor, uma dúvida aqui, que eu tenho feito algumas pesquisas.
e tem encontrado dados que não se correspondem em relação à OMS, incluir nessa concepção o ser humano como biopsicossocial e espiritual. Atualmente, pessoas até incluem também a questão do ecológico. E aí eu já encontrei data, né, de 1988, outra 1997. Eu queria saber se o senhor tem essa informação, né, em relação a isso. Eu acho que nos implica, de certa forma, aqui. O Ítalo, a visão ecológica é uma visão que ela faz parte de um pensamento muito trabalhado por um pensador contemporâneo chamado Edgar Morin, né? O pensamento da complexidade. O pensamento da complexidade ele faz parte dessa visão pós-moderna, como nós estamos falando aí agora, que ele rompe com essas dicotomias. Por exemplo, a dicotomia corpo-mente. Um minutinho. Rafael, é no chat do Teams, tá bom? Ele está falando outra coisa aqui. Tá. Ok, Rafael? O pensamento complexo e o pensamento que você falou e agora, da visão ecológica, ele é muito diferente daquela visão da modernidade. Qual é a visão da modernidade que nós vimos hoje durante a aula? A visão da modernidade era uma visão que o homem ele deveria, a partir da racionalidade, a partir do domínio do conhecimento, a partir do domínio da ciência, poder dominar, poder controlar a natureza, como se ele estivesse fora desta natureza. Ele pode controlar e dominar a natureza. A visão ecológica como você pode ver, uma visão completamente diferente, é uma visão integradora. Nós todos fazemos parte dessa mesma realidade. Não existe o homem aqui e a natureza lá, e eu, enquanto homem detentor de uma razão, que eu possa dominar, controlar essa natureza. Mas eu faço parte dela. Eu estou dentro dela e ela está dentro de mim. Então, nós não podemos ter essa visão dicotômica. O pensamento ecológico é um pensamento holístico, é um pensamento integrador. Da mesma forma que a visão da psicossomática é uma visão que é integradora. Né? Mas a sua dúvida com relação ao quê? Mas eu não sei se eu respondi. Sim, o senhor esclareceu, mas é por conta da concepção desse ser humano integral, né, dessa visão integradora, Sim. Com outras dimensões, não só o psíquico, nem o social, nem o biológico, biopsicossocial e espiritual, no sentido não de religião, mas da transcendência, do transpessoal. Então, essa inclusão dessa visão mais holística, né, do ser humano. E aí, ultimamente, eu citei que também, ultimamente, tem se levantado essa questão também da possibilidade de inclusão, que ainda, pelas pesquisas, eu não vi isso como assertivo, ainda não foi resolvido, né, sancionado, mas a parte do transcendente, do transpessoal, já há, né, pesquisas consistentes provando essa integralidade biopsicossocial e espiritual no sentido da transpessoalidade. Então, eu só não sei qual é a data, porque nas pesquisas há controvérsias em relação à data. Por isso, diante de tanto saber aí do senhor, eu queria saber se o senhor sabe dizer a data da OMS, incluindo esse fator na integralidade, viu, professor? Era essa a dúvida. Veja só, olha aí, então, eu não sei te dizer essa data, mas essas questões de nomenclaturas, né, o espiritual, né, o que é o espiritual? Que dimensão é essa, né? Então, é uma questão complexa, né? Uma questão que envolve muitas interpretações, mas eu diria para você e para todo mundo que nós estamos caminhando no sentido de uma perspectiva mais integradora, de uma perspectiva mais unificada, de uma perspectiva em que todos nós estamos dialogando com tudo, nós estamos em interação com tudo, nós não estamos isolados
né, num contexto social, nós não estamos isolados dentro de uma realidade da natureza, né? Fazemos parte de uma mesma estrutura. Mas isso é apenas um processo. Professor. Oi, pois não, quem está falando? Oi, Luciana. Diga, Luciana. Então, o que eu queria só pontuar, né, é que isso é uma novidade para a gente aqui do Ocidente, né? Porque no Oriente nunca foi diferente, né? Sim, sim, perfeito, não é? Até essa integração Oriente-Ocidente, né? Era uma coisa mais apartada. Hoje existe talvez essa aproximação, embora nós estamos no começo de uma nova era, né? Nós estamos iniciando um processo. Não quer dizer que ele esteja pronto, que ele esteja acabado, né? Precisamos de muitas questões ainda para tentar entender esse processo de integração que se descortina, começa a se descortinar para a gente aí desde o final do século passado, mas que com certeza existem realidades diferenciadas, em visões de mundo diferenciadas a partir de realidades diferentes da nossa. Concordo com você. Muito mais antigas, né? Muito mais antigas. Sim, sem sombra de dúvida. Quer dizer, como é que essa relação com o transcendente, né? Essa é uma questão fantástica, né? Uma questão que precisamos aprender a trabalhar com ela. Tá ok? O Rafael colocou aqui, que encaminhou. Obrigado, Rafael. Você fez certo, sim. A Júlia Moraes também dizendo que mandou no chat privado aqui do Teams. Muito obrigado a vocês. Eu não pude visualizar aqui, mas aparece aqui, pelo menos para mim, no chat, 2 mensagens. Mas vejam só, é só colocar. Tem um prazo até amanhã para quem não fez para colocar. Então, este corpo psicossomático ele tem muitas dimensões, né? Eu posso olhar esse corpo psicossomático a partir de realidades muito diferenciadas, né? Não dá para dizer, olha, o corpo é isso ou aquilo, ele possui facetas diferentes, ele possui formas de ver diferentes, e da mesma forma, esse corpo também ele é estudado por uma série de disciplinas, não apenas. Patrick Nogueira, diga lá, Patrick, por favor. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Patrick. Estar conversando com o senhor. Obrigado, igualmente, Patrick. Obrigado. Alegria poder estar participando dessa aula, uma aula que eu sempre quis participar. No início desse semestre, teve uma questão onde eu não estava conseguindo vaga para participar dessa aula. E depois disso houveram algumas questões aí, como por exemplo, eu quebrei o braço, depois eu casei, e depois eu fiquei num resfriado muito forte, escarrando sangue, com falta de ar, algumas situações. E agora, oficialmente, né, depois de certo tempo, eu consegui que o meu coordenador do curso me encaixasse nessa matéria. Então, hoje é a primeira aula com vocês. Estou surfando aqui um pouquinho. Graças a Deus, eu tenho um grande irmão, amigo aqui, que é o Hélio, que também é aqui da minha cidade. E eu tenho certeza que ele vai me ajudar a entender um pouquinho de como que está essa pegada. E eu vou recuperar as matérias, os conteúdos aí. Eu só tenho uma questão, professor. Eu acabei de ouvir aqui. Tô ouvindo a aula, né? Estou acompanhando a aula. Uhum. E eu estou vendo aqui que tem algum trabalho, alguma coisa para entregar. Eu queria entender o que seria e se, para mim, haveria possibilidade de talvez estender um pouquinho esse tempo para entregar ainda essa semana para o senhor, mas talvez, no máximo, aí até uma sexta ou sábado. Haveria essa possibilidade? Patrick, o trabalho são 3 palavras só para você completar. É só você olhar ali, se você olhar os outros slides das outras aulas, né, você vai ver que você completa. Como é muito simples, muito elementar, por isso que eu dei esse 24 horas. Eu vou mandar os slides para ele, professor, desculpa. Eu vou te mandar, Patrick, os slides daqui a pouco aí. Hélio, lá. Hélio, a gente está numa aula e tudo mais aqui, mas com todo respeito, você é foda. Obrigado, irmão. Então, tá vendo? Você vai ver que você olhando os slides, são só para completar. Você vai botar 3 ou 4 palavras ali e completar. Não tem muita coisa, não. Se demandasse mais tempo, eu até ampliaria. Você está entendendo, Patrick? Mas você vai ver que você vai responder com muita facilidade. Tá?
É só olhar que você vai encontrar. Só um minutinho. Só um minutinho. Pessoal, quem tiver mais facilidade, coloca, por favor, o link do chat para o nosso amigo que entrou hoje, acho que é Patrick, né? Para ele poder acessar o chat do grupo. Tá? Eu não tenho condições aqui no TAPS também enrolado para mim. Então, por favor, quem puder, para ajudá-lo, né? Porque ele não possa entrar no nosso grupo. Desculpa, professor. Obrigado. Nada. Patrick, seja bem-vindo, né, ao grupo. Pega os slides com ele. Você vai ver que você não vai ter dificuldade nenhuma para a resolução. São 3 questões de completar só. Tá bom, Patrick? Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Estou me sentindo super acolhido aqui por vocês. Obrigado mesmo. Professor, depois a gente só vê se tem falta, porque, na verdade, eu entrei semana retrasada e quarta-feira passada foi feriado, então essa é a minha primeira aula. Sem problema. Eu acho que essa questão, se tiver o seu nome lá na lista, eu coloco. A Luciana também, Furlan, bem-vinda, Luciana. Não é? Que o Vanilson pergunta nos arquivos, não sei, mas aí acho que vocês vão passar entre vocês aí, não é? Professor, boa noite. Sim, professor. Eu também. Sim. Eu consegui adicionar a matéria só agora. Tá ok. Quem está me chamando também? Oi, sou eu, Renata. Sou Renata. Oi, Renata. Diga lá, Renata, por favor. Professor, tira uma dúvida para mim. Essas questões que foram colocadas hoje no slide, elas são para todos fazerem ou para quem não fez a da semana passada? Só para quem não fez da última aula. Quem fez não precisa responder, não. Tá perfeito. Bom? Perfeito. Tá Obrigada. Certo? Nada. Daniele Cury está perguntando, professor, é bom avisar sobre a presença. Tem muitos alunos novos hoje. Sim, Daniele. Olha, quem chegou hoje tem uma lista de presença que ela fica disponível só durante o momento da aula. Faltam 5 minutos para ela sair do ar, né? Então, quem está chegando hoje tem nas tarefas do Teams, tem lá uma lista, precisa colocar o nome completo, a matrícula e enviar para mim. Vai lá nas tarefas do Teams, tá ok? E coloca o seu nome completo, é uma pergunta respondendo o nome completo, uma outra colocando a sua matrícula e envia para mim. Diga, Rafael Lima. Tudo bem? Tudo. Então, só 2 dúvidas, na verdade. Pois não. Eu fiz o teste agora e encaminhei o arquivo no seu chat particular. Fiz certo? É assim que o senhor quer? No chat do Teams, né? Do Teams, mas eu não mandei no chat da turma toda, não. Eu fui lá, procurei o seu nome e encaminhei para o senhor. Tá ok. É um chat particular. Para mim é o chat do Teams, né? O chat do Teams, não é esse chat da aula aqui, né? Isso. Eu mandei no chat do Teams, mas em seu nome. Isso aí. Agora, uma outra dúvida. Eu posso estar enganado, mas eu imaginei que a gente fosse fazer esse teste toda a aula. Não é isso? Por enquanto é só aquele? Não. Só aquele, tá? Então, não vai ter mais teste, tá bom? Então tá certo. Tá ok. Um abraço. Muito obrigado, professor. De nada. A Michele, procura a lista das tarefas aí, Michele, e tem que assinar lá. Botar o nome e botar a matrícula. Ela fica disponível de 19h30 a 21h10. Tá certo? Tudo bem, professor. Muito obrigada. Nada. Então, sabe, basicamente, então esse corpo psicossomático é um corpo também analisado por diversas disciplinas, tá? E a psicossomática, se a gente puder resumir, essa visão integradora, é um rompimento, tá vendo? Com a dicotomia da modernidade. Agora que todo mundo sabe o que é modernidade, essa junção da era moderna da idade moderna com a idade contemporânea. A modernidade é um período que, para alguns pensadores, vive um esgotamento, e o corpo psicossomático é um rompimento com essa visão lá da modernidade. E o rompimento também com o paradigma da era moderna. Essa palavra paradigma, que quer dizer padrão ou modelo, é um paradigma que ele era bem característico da era moderna e ele está, segundo alguns autores, passando por um processo de esgotamento,
o que seria a constituição de uma nova realidade que nós estamos vivendo hoje, a transição para uma nova realidade, que é essa realidade da pós-modernidade. Embora essa expressão pós-modernidade ela não é hegemônica, vários pesquisadores não suportam a ideia de falar de uma ideia de pós-modernidade, porque não existe essa unidade, né? A pós-modernidade é uma realidade para uns, para outros são críticos desse chamado pensamento pós-moderno. Mas essa é uma visão. E dentro dessa pós-modernidade nós temos uma visão psicossomática, né? Uma visão integradora. Aí, mais uma vez, a referência desses textos que nós trabalhamos. É interessante quem tiver a oportunidade de baixar os textos, fazer uma leitura dos textos, para que possa ter uma visão maior dessa psicossomática. E, em tese, é buscar essa visão integradora do homem, essa visão biopsíquico, social do homem, que nós vamos encontrar na realidade do hospital, onde nós sabemos que a realidade do psicólogo é essa visão da humanização do hospital, essa visão do rompimento com essa despersonalização que muitas vezes existe nas unidades hospitalares. Não sei se ficou claro para todo mundo. Alguém gostaria de mais alguma pergunta? Nós estamos chegando no final do nosso tempo. Alguma dúvida, alguma questão? Professor, só queria agradecer a aula, muito boa, como todas as outras. Obrigado pela paciência de explicar, de esclarecer. Só queria fazer essa consideração. Obrigado. Muito obrigado, Rafael Rodrigues. Muito obrigado ao Cid Ribeiro, também, que está colocando aqui. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer, né, partilhar mais esse momento aqui com vocês. E voltamos na próxima semana. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima semana. Professor, obrigado. Obrigado, obrigado, professor. Show, professor, mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Sensacional, professor. Obrigado, viu? Aprendi muito. Obrigado, Adonis. Muito obrigado a você. Obrigado, boa noite a todos. Um grande abraço. Daqui a um tempo nós vamos mudar esse termo aí, psicossomático. Talvez não agora, mas vai mudar. Pois é. Um abraço a vocês todos. Professor, eu estou com dificuldade para enviar. Quem está falando? A Lia. Aline? Aline, você vai lá. Não tem Lia. Oi? Você vai lá Lia. Lília, desculpa, Lília. Você... Não, é Lia. Lia. Pequenininha. Tá ok, Lia. Lia, você vai lá naquela página